Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao estudo do livro Paulo Estevão, nós estamos no capítulo 7, as primeiras perseguições, que é quando o Saulo, né, ele após ali o interrogatório de Estevão, ele começa de fato a perseguir de maneira muito veemente ali os seguidores do Cristo, sobretudo Simão Pedro, os discípulos, né, e todos aqueles que trabalhavam, atuavam e acudiam, né, faziam um trabalho assistencial, acolhiam a todos aqueles mais necessitados que iam em busca de algum auxílio, os mais esquecidos, os doentes, os enlutados, os sofredores, os famintos, os desesperançados, enfim, né, os aflitos de todas as ordens e totalmente esquecidos, ignorados pela sociedade vigente ali, eles eram assistidos, eles recebiam, eles se recuperavam a saúde, é, eram olhados com carinho, tratados com amor por esses seguidores, pelos seguidores de Jesus, pelos discípulos, que tratavam, que estavam pondo em prática tudo aquilo que aprenderam com o Mestre. E eles vão sofrer ali terríveis perseguições, né? E Saulo, ele já estava ali, ele já havia conseguido das autoridades locais e da época poderes necessários para fazer o que fosse preciso para combater a atuação desses homens do caminho, né? E aí ele vai com esse poder todo que ele tem, vai fazer diligências, né? E os homens do caminho lá, eles sabem que o Saulo está de olho neles ali com voracidade, né? E aí, o que nós vimos no final da semana passada? É que a prisão de Estevão começou a gerar ali uma pequena rachadura entre os discípulos. Por que que isso aconteceu? Porque aqueles que, por exemplo, Simão Pedro e João eram dois dos apóstolos ali que tinham, né, aquela intimidade. Simão aprendeu, né, a duras penas. Nós vimos ali após a negação, ele conseguiu essa ele conseguiu compreender os desígnios e ao chamado de Jesus. Foi difícil, ele passou por uma prova de fogo, mas que serviu para ele como um grande aprendizado de amadurecimento. João sempre foi o discípulo muito amado, né? Um espírito mais dócil, sempre ali muito próximo de Jesus, tanto que Jesus confia a ele, a mãe, né? Quando estava ali na cruz, ele confia os cuidados, ele confia Maria aos cuidados de João, né? Como se ela passasse a ser a mãe dele e ele o filho dela. Então era o discípulo muito amado. Esses dois espíritos que tinham essa, digamos assim, essa comunhão maior com Jesus, eles conseguiam entender Estevão e perceber que Estevão era um espírito muito iluminado. Eles conseguiam perceber em Estevão um daqueles que estavam ali, que tinham uma intimidade muito grande com Cristo, mesmo não tendo conhecendo. Entretanto, o Tiago, filho de Alfeu, como está colocado aqui, ele já não teve essa compreensão. Por quê? Ele não teve assim os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Os outros dois perceberam a grandiosidade daquele espírito, né? Os outros dois que eu digo, Simão Pedro e João, justamente por serem mais sensíveis ali,
eles perceberam que Estevão era um espírito diferenciado e por isso eles admiravam e amavam a Estevão. Já Tiago, filho de Alfeu, como foi dito aqui, ele já não tinha essa compreensão. Para ele, Estevão era igual a eles. Era só mais um discípulo. E que ousadia ele falar com a mesma autoridade que Jesus falava, né? Então, ele achou que a prisão, por exemplo, Alfeu não, Tiago, filho de Alfeu, era um dos discípulos de Jesus. Ele achou que a prisão de Estevão foi merecida, porque ele afrontou o farisaísmo da época. E como o Tiago, todos eles eram judeus, né? Mas o Tiago, ele ainda estava, ainda tinha muito daquelas tradições judaicas arraigada ali no seu entendimento, né? Então ele acha que para falar da forma, né, só Jesus que teria uma autoridade moral para falar com os fariseus da forma como Estevão falou, que Estevão foi ousado demais e que ele não poderia ter feito daquela maneira. Então, assim, ele não conseguiu perceber a condição espiritual. Ele não conseguiu perceber sequer que Estevão era muito secundado pelo próprio Jesus, né? Então, isso já provocou uma rachadura entre eles. E nós lemos no final, né, o finalzinho do parágrafo que nós lemos, é justamente falando disso, dessa rachadura, dessa discordância que começou entre os discípulos. Então, eu vou reler aqui o último parágrafo, né, os últimos parágrafos que pegamos ali na semana passada, para que a gente continue hoje. Então, houve uma discórdia, né, que tomava corpo, mas Simão e o filho de Zebedeu, que é João, sobrepunham a tudo os interesses da mensagem de Jesus. O mestre afirmara-se emissário para todos os desalentados e doentes, e estes já conheciam a igreja humilde de Jerusalém, iluminando-se com a palavra de vida e de verdade. Os enfermos, os desiludidos da sorte, os desprotegidos do mundo, os tristes, iam-lhe ao encontro para o esclarecimento consolador. Era de ver-se como se rejubilavam na dor quando se lhes falava da claridade eterna da ressurreição. Velhinhos trêmulos abriam os olhos desmesuradamente, como se contemplassem novos horizontes de imprevistas esperanças. Criaturas cansadas da luta terrestre sorriam venturosas quando, em ouvindo a boa nova, compreendiam que a existência amargurada não era tudo. Lemos até aqui a semana passada, né, Emmanuel contando como se sentiam esses sofredores quando em contato ali com os homens do caminho, né? Pedro observava os sofredores que Jesus tanto amara e experimentava novas forças. Então, né, Pedro olhava tudo ali, tanta dor, e ele ficava assim, ele sentia o amor, a compaixão, e isso renovava-lhe as forças, né? Ciente da atitude nobre de Gamaliel ante as acusações do doutor de Tarso e crente de que só ela evitara o apedrejamento imediato de Estevão, concebeu o projeto de convidá-lo a visitar as instalações toscas da Igreja do Caminho. Exposta aos companheiros, a ideia foi unanimemente aprovada. João era o mensageiro escolhido para o novo acometimento. Então, veja, né? Gamaliel vai ser convidado por Simão, mas a gente já viu aqui que ele já teve um primeiro contato, né? Ele foi ali, o Gamaliel acabou indo e viu algumas coisas lá na Casa do Caminho que não lhe pareceu, ele não viu com maus olhos, né? Ele era um homem assim de um coração caridoso.
E aí, diante dessa visita que já havia acontecido, né? Não uma visita oficial, né? Uma passagem assim, uma olhada. E a atitude de Gamaliel em favor de Estevão, então Simão Pedro achou por bem fazer um convite para ele, olha, venha ver, venha conhecer, né? E João falou, eu vou lá e faço esse convite, né? Então, olha, Gamaliel não só recebeu cavalheirescamente as palavras que o Emmanuel usa, né? O vocabulário dele é muito rico. Então, Gamaliel não só recebeu cavalheirescamente o emissário, como também demonstrou grande interesse pelo convite, aceitando-o com a generosidade que lhe exornava a velhice veneranda. Veja, né, o espírito, quando ele é preparado, quando ele já traz dentro dele, mesmo que a ideia seja muito distante da sua realidade, ele não rechaça logo de cara, né? A gente vê aqui que ele gostou do convite. Entabuladas as combinações, o sábio rabino deu entrada na casa pobre dos galileus que o receberam com infinita alegria. Simão Pedro, profundamente respeitoso, explicou-lhe as finalidades da instituição, esclareceu-o relativamente aos feitos verificados e falou do conforto dispensado aos que se encontravam em abandono. Carinhosamente, ofereceu-lhe uma cópia em pergaminho de todas as anotações de Mateus sobre a personalidade do Cristo e seus gloriosos ensinamentos. Gamaliel agradecia atencioso ao ex-pescador, tratando-o igualmente com deferência e consideração. Veja, Gamaliel era o maior, né, do Sinédrio. Era o presidente do Sinédrio. Ele era um fariseu, era um doutor da lei da mais alta, na maior hierarquia daquela época, né? Então veja que não é os fariseus, todos. Não, né? Eles, pela condição que eles ocupavam, muitos se deixavam levar ali pela vaidade, pelo orgulho. Mas isso não significa que todos eram ruins, maus ou inimigos de Jesus. Olha aqui, Gamaliel, né? Dando a entender que desejava expor a sua respeitável apreciação, todos os programas da Igreja Humilde, Simão conduziu o velho doutor da lei a todas as dependências. Então foram fazer uma excursão ali, foi mostrar tudo o que acontecia, né? Chegados à longa enfermaria em que se aglomeravam os mais diversos doentes, o grande rabino de Jerusalém não pôde ocultar a máxima impressão, comovido até as lágrimas com o quadro que se lhe deparava aos olhos espantados. Veja, é mais ou menos, né? Às vezes a gente não sai da nossa zona de conforto. Nunca paramos para ir fazer uma visita. Por exemplo, na nossa casa nós temos o grupo da caravana. E a caravana sai há anos em algumas visitas, né? Então, quem nunca teve assim, oportunidade de participar de alguma visita, ir num hospital, né, num hospital de Hanseníanos, um hospital psiquiátrico, um hospital normal mesmo ali, né, naquelas alas das pessoas que estão com os casos mais graves, né, mais sem esperança. Enfim, quando a gente vai e vê o tamanho do sofrimento, isso mexe com a gente, porque mexe com a nossa empatia, porque nós vemos ali um semelhante passando por situações inimagináveis muitas vezes, porque se a gente não sai para ver, né? Às vezes a gente ignora. Não é que a gente ignora que existe, a gente sabe que existe, mas é uma realidade que a gente não consegue nem vislumbrar na nossa mente, porque nunca fomos, nunca vimos, né? Então, quando a gente vai
em loco e percebe, e mais ainda, quando a gente vê o trabalho dos abnegados que estão ali fazendo, esses abnegados crescem aos nossos olhos, ao nosso conceito. Foi o que aconteceu aqui com o Gamaliel. Quando ele viu aquela enfermaria abarrotada de pessoas, né, de seres humanos, de semelhantes dele, ali nas piores condições de sofrimento, de doença e enfim, de tudo que, né? E como eles eram tratados, o carinho, o desvelo, o amor, né? O cuidado, ele ficou muito impressionado. Igual a gente fica quando a gente vai, quando a gente sai da nossa, digamos assim, da nossa realidade muito confortável para conhecer uma realidade, outra realidade, né? Que a gente às vezes pode parar e pensar, puxa vida, né? Eu vivo uma vida assim assado, mas eu poderia estar vivendo uma vida dessa maneira. Então, quando a gente se coloca nesse lugar, né? Isso chama empatia, toca muito ao coração. E foi o que aconteceu com Gamaliel. Ele jamais imaginava, né? Ele jamais imaginava ver assim e refletir sobre tanto sofrimento. Então, continua Emmanuel aqui a narrar para nós esse quadro. Olha, em leitos acolhedores via anciães de cabelos nevados pelos invernos da vida e crianças esquálidas, cujos olhares agradecidos acompanhavam o vulto de Pedro como se estivessem na presença de um pai. Não dera ainda 10 passos em torno dos móveis singelos e limpos, quando estacou à frente de um velhinho de miserável aspecto. Olha, essa parte é muito impressionante. Então, o Gamaliel está excursionando ali na Casa do Caminho, vendo os trabalhos, vendo toda a assistência, vendo os necessitados e os assistidos, né? E está muito espantado, está muito admirado com tudo, com todo aquele trabalho, né? E de repente ele se depara com um velhinho. Ele dá de cara. Vamos ver quem é esse velhinho, né? Olha, quando estacou à frente de um velhinho de miserável aspecto, imobilizado pela enfermidade que o prostrara, o pobre enfermo pareceu reconhecê-lo igualmente. Parece que reconheceu o Gamaliel, né? Vamos ver. E o diálogo se travou sem preâmbulos. Então, o Gamaliel reconhece também aquele velhinho assistido da Casa do Caminho. Olha só o que Gamaliel fala, chama ele pelo nome. Samônio, o nome dele é Samônio. Samônio, tu aqui? Interrogou Gamaliel admirado. Pois será possível que abandonasses Cesareia? E ele responde: Ah, sois vós, Senhor, respondeu interpelado com uma lágrima no canto dos olhos. Ainda bem que um dos meus compatrícios e amigos chegou a observar a minha grande miséria. Né? Então ele está falando, ainda bem que um igual àqueles, né? Um igual a mim, compatrício quer dizer um da minha raça, né? Da mesma pátria que eu, um irmão da mesma pátria, né? No caso da Cesareia, chegou a me ver. Então ele era da Cesareia, talvez assim tanto quanto Gamaliel, né? E o pranto embargou-lhe a voz, impedindo-o de continuar. Mas e os teus filhos e os parentes? Na posse de quem não na posse de quem estão as tuas propriedades da Samaria? Perguntava o velho mestre perplexo. Não chores, Deus tem sempre muito para nos dar. Decorrida longa pausa, em que Samônio pareceu coordenar as ideias para explicar-se, conseguiu limpar as lágrimas e prosseguir. Então, ele vai contar a história dele, o que aconteceu com ele, né? Esse conhecido aqui de Gamaliel, como ele foi parar ali. Ah, Senhor, como Jobe, vi meu corpo apodrecer entre os confortos da minha casa. Então ele estava com lepra, né? Jeová, em sua sabedoria, reservava-me longas provações.
denunciado como leproso, em vão solicitei socorro dos filhos que o Criador me concedeu na mocidade. Porque estar com o diagnóstico de lepra nessa época era uma sentença de morte, praticamente, porque era o abandono certo, a começar pela própria família, como foi o que ele está relatando aqui. A própria família, os filhos abandonaram, né? Todos me abandonaram. Os familiares deram-se pressa em partir, deixando-me sozinho. Os amigos que se banqueteavam comigo em Cesareia fugiram sem que os pudesse ver. Fiquei só e desamparado. Um dia, para a suprema desesperação da minha desdita, os executores da justiça procuraram-me para notificar a sentença cruel. Combinados entre si, a conselho da iniquidade, meus filhos destituíram-me de todos os bens, assenhorearam-se das minhas posses e dos meus títulos em dinheiro, que representavam a esperança de uma velhice honesta. Por fim, e para cúmulo de sofrimentos, conduziram-me ao vale dos imundos, onde me abandonaram como se fora um criminoso sentenciado à morte. Senti tanto abandono e tanta fome, experimentei tamanhas necessidades, talvez pela minha vida passada nos trabalhos e no conforto, né? A vida passada que ele está dizendo aqui, ele, ele era rico, ele tinha uma vida muito confortável, muito, né? E aí, de repente, ele se vê privado de tudo. E então ele sente demais, né? Senti tanto abandono e tanta fome. Experimentei tamanhas necessidades, talvez pela minha vida passada no trabalho e no conforto, que fugi do Vale dos Leprosos, fazendo longa jornada a pé, esperançoso de encontrar em Jerusalém as amizades valiosas de outrora. Ouvindo o relato doloroso, o velho mestre tinha os olhos úmidos, então Gamaliel ficou muito comovido, né? Conhecera Samônio nos dias mais felizes de sua vida. Homenageado em sua residência de passagem por Cesareia, espantava-se agora daquela angustiosa indigência. Depois de pequeno interregno em que o doente procurava enxugar o suor e as lágrimas com voz pausada, continuou. Empreendi a viagem, mas tudo conspirou contra mim. Em breve, os pés chagados não podiam caminhar. Arrastava-me como podia, cheio de cansaço e sede, quando um carroceiro humilde e apiedado me colheu e trouxe a essa casa, onde a dor encontra um consolo fraternal. Gamaliel não sabia como externar sua surpresa, tal a emoção que lhe vibrara no íntimo. Pedro, igualmente, estava sensibilizado. Acostumando-se à prática do bem sem cogitar jamais dos antecedentes do socorrido, via no caso uma confortadora revelação do amoroso poder do Cristo. Veja, né? Então Pedro estava tão modificado daquele homem intempestivo ali de quando Jesus estava junto, que é um detalhe que Emmanuel coloca, né, nessa transformação moral dele, essa transformação íntima, que ele se dedicava a esse trabalho de acolhimento e prestação de assistência, todo tipo de assistência aos necessitados, e ele não tinha o menor interesse em saber a história, né? Ele não queria saber de onde veio, né? Por que estava naquela situação, ele simplesmente ajudava, sim, simplesmente ajudava, sem maiores curiosidades, né? O que já aponta aí uma virtude bem desinteressada. E ele fica muito surpreso quando ele escuta essa história e ele já percebe que isso foi tudo preparado pelo próprio Jesus, né? A inspiração de convidar Gamaliel, já sabendo que Gamaliel estaria ali e ia encontrar essa essa personagem, né?
que ele era um conhecido seu. Então ele já percebe que não havia acaso nessa situação, né? O grande rabino estava atônito diante do que ali via e ouvia. Com a sinceridade que lhe era peculiar, não podia dissimular sua amizade agradecida ao pobre enfermo, mas, sem recursos para retirá-lo daquele pobre albergue, via-se na contingência de estender seu reconhecimento a Simão Pedro e demais companheiros do ex-pescador de Cafarnaum. Só agora reconhecia que o judaísmo não havia cogitado desses pousos de amor. Encontrando ali o amigo leproso, desejou sinceramente ampará-lo. Mas como? Pela primeira vez, pensou na dolorosa eventualidade de enviar um ente amado ao vale dos imundos. Ele que aconselhara esse recurso a tanta gente, ali estava considerando agora a situação de um amigo querido. O episódio abalava-o profundamente. Procurando evitar raciocínios filosóficos, de modo a não cair em conclusões apressadas, falou com doçura. Sim, tens razão para agradecer o esforço dos teus benfeitores. E também a misericórdia do Cristo, acentuou o doente com uma lágrima. Creio agora que o generoso profeta de Nazaré, com o testemunho de amor que nos trouxe, é o Messias prometido. O grande doutor compreendeu o êxito da nova doutrina. Aquele Jesus desconhecido, ignorado da sociedade mais culta de Jerusalém, triunfava no coração dos infelizes pela contribuição de amor desinteressado que trouxera aos mais deserdados da sorte. Compreendeu ao mesmo tempo a discrição que se lhe impunha naquele meio humilde, atentas às suas responsabilidades na vida pública. Precisando prosseguir na conversa, por testemunhar o seu altruísmo e piedade, advertiu com um sorriso. Acredito que Jesus de Nazaré de fato foi um modelo de renúncia em prol de ideias que até hoje não pude perquirir ou compreender. Mas daí a considerá-lo o próprio Messias, né? O Gamaliel fala, ele está ressabiado, né? Ele é um doutor na lei. Essas palavras reticenciosas davam a compreender o escrúpulo do seu coração delicado entre a lei antiga e as novas revelações do Evangelho, ou seja, um homem assim equilibrado, ponderado, ele vai refletir, né? Ele não vai logo de cara assim de imediato, sim, né? É uma pessoa que reflete. Ele não rechaça, mas ele também ele não aceita, mas também não rechaça de todo. Ele fica na dúvida. E isso é bom, porque quando a gente tem dúvida, o que acontece? Quando a gente tem certezas, a gente não vai atrás de respostas. Mas quando a gente tem dúvidas, a gente vai. Então, Gamaliel, essa postura dele de não falar nem sim e nem não, ele nem aceita, sim, é o Messias, é verdade, mas ele também não rechaça, falando, não, não é. Ele fala, bom, não sei, né? Há uma grande, há uma distância muito grande entre um benfeitor, que é o que ele enxergava em Jesus, e um Messias. É melhor ser mais prudente. Então, essa prudência que vai fazer com que ele passe a investigar no futuro, né? Mas isso a gente vai deixar para falar lá na frente. Olha, então, ele não se precipita, né? Simão Pedro, assim, o entendeu e debalde procurava um meio para desviar a palestra noutro rumo, né? Então Simão Pedro tinha aquela sensibilidade. Se ele não acha que é o Messias ali, para que eu vou ficar? Né? Vamos mudar a conversa. Não temos que forçar o que a gente acredita
a ninguém, as coisas acontecerão naturalmente. Então ali Simão teve essa sensibilidade, né, de não querer ficar falando que é o Messias ou que não é, para não quebrar o clima ali daquele momento, daquela visita, né? Então ele tenta mudar o rumo da conversa muito sabiamente, né? O próprio Samônio, porém, como tutelado do mestre, foi em auxílio do apóstolo, redarguindo a Gamaliel com observações ponderadas e justas. Então, o próprio amigo, né, o velhinho, vai falar: olha, se eu estivesse com saúde plenamente. Ah, essa fala aqui, gente, olha, isso aqui é forte, né? Vamos, olha o que ele vai falar para o Gamaliel, que vai fazer com que o Gamaliel fique muito reflexivo, olha. Então, o amigo que está ali leproso e abandonado, né, ele diz assim: se eu estivesse com saúde, plenamente identificado com a família e no gozo dos bens que conquistei com esforço e trabalho, talvez duvidasse também dessa realidade confortadora. Nossa, que golpe! Ou seja, se ele tivesse lá, como ele sempre foi, ele também não ia achar que Jesus era o Messias, porque o seu orgulho não permitiria, ele sequer nem conheceria, ele não ia ter a oportunidade de ser beneficiado por Jesus. Veja que reflexão madura, lúcida desse homem aqui, né? Desse Samônio. Então ele fala isso, olha, e ele continua: mas estou prostrado, esquecido de todos, e sei quem me deu mão amiga. Como israelitas, amantes da lei de Moisés, temos esperado um Salvador na pessoa mortal de um príncipe do mundo. Contudo, essa crença há de prevalecer para uma situação passageira. São ilusórios preconceitos esses que nos levam a induzir uma dominação de forças perecíveis. A enfermidade, porém, é conselheira, carinhosa e esclarecida. Gente, já deu o horário. Então a gente vai parar por aqui, porque já terminou o horário. E a gente vai continuar na próxima semana lendo esse relato desse amigo do Gamaliel falando sobre a sua situação e por que que ele entende que Jesus era sim o Messias, né? Mas foi muito importante ele falar: se eu fosse rico e saudável ainda, não ia achar que ele era o Messias. E ele vai desenvolver esse seu raciocínio, né? E nós vamos ver isso a semana que vem. Agradeço a todos, fiquem com Deus, tenham uma boa semana. Até mais.